Hoje é o dia que nós vamos fazer um teste para ver se o Galaxy A54, um celular que tem câmeras fenomenais, ele aguenta alguns jogos. Vamos testar 4 jogos aqui, sendo que um deles é bem pesado, o outro não, o outro é mais leve, para ver se ele aguenta rodar bem. Eu tô desde 5h10 da manhã baixando o jogo e passando dos tutoriais para poder fazer esse vídeo, tá? E enquanto meu celular carregava, o que não é muito bom, o celular esquentou bastante, então nós já podemos concluir que sim, o Galaxy A54, se forçar muito, ele vai esquentar, mas eu precisei fazer isso porque é o tempo que eu tinha. Agora nós estamos em... Eu acho que focou, né? Enfim, estamos com a bateria aqui em 58%. Então, assim, é um teste mais realista, né? Normalmente tu usa o celular o dia todo, tá trabalhando, estudando, não sei, chega em casa, quer jogar um pouquinho. Vou mostrar quantos FPS ele roda em cada jogo e tudo mais. Então fica até o final se você quer descobrir se o Galaxy A54 é um bom celular que vai aguentar rodar alguns jogos muito bem. Bom, nós começamos os testes jogando Asphalt 9, tá? Que é um jogo ali equilibrado, não é tão pesado, mas também não é tão leve, ok? E para minha surpresa, o Galaxy A54 rodou super bem. Eu coloquei a resolução mais alta que eu poderia colocar, os gráficos mais altos também que o celular me permitiu colocar em 60 frames. E cara, ele ficou cravado em 60 frames, de vez em quando diminuía ali para 58, 57, mas cara, ficou em 60 frames 90%, 99% do tempo, tá? Na resolução mais alta que eu consegui colocar. Ou seja, para quem quer jogar Asphalt 9, vai rodar tranquilo, vai rodar liso, porque é um jogo bem tranquilo para esse celular aqui. Um ponto que eu quero destacar é que quando eu já estava finalizando ali o jogo, eu notei que a temperatura começou a aumentar, e isso viria a ser um problema futuramente, tá? Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Resumindo, o Asphalt 9 roda super tranquilo na resolução mais alta que o celular te permite pôr. O segundo jogo que a gente testou foi o COD Mobile. Aí que a questão do superaquecimento começou, tá? Mas eu já vou te explicar. Ele também eu coloquei na resolução mais alta que o celular me permitiu colocar, em 60 frames também, então coloquei tudo no máximo e ele rodou assim, tranquilo, aparentemente tá em 60 frames, de boa, não tive problema nenhum com queda de frames, de vez em quando abaixava ali 2 frames, 3 frames, mas a maioria do tempo ficou também em 60 frames, então assim, roda tranquilo, mas eu já comecei a notar que o celular também começou a esquentar um pouco mais. Ou seja, se eu ficasse ali jogando por umas 2 horas seguidas, provavelmente o desempenho ia começar a cair muito, porque o celular começou a esquentar muito rápido. E cara, o celular estava frio quando eu peguei ele para fazer esse teste, e logo no segundo jogo ele já estava bem quente, começou a esquentar bastante. Mas, caso você queira saber se roda COD Mobile, ele roda na alta resolução, no máximo, em 60 frames, tranquilo, tá? Quem falar que o Galaxy A54 não presta para jogo, olha aí. Tá rodando tranquilo até agora. Mas aí sim, no terceiro jogo, as coisas começaram a ficar um pouco ruins para o Galaxy A54. No jogo Genshin Impact, todo mundo sabe que é um jogo muito pesado, certo? É um dos jogos mais pesados que a gente tem atualmente para mobile. Um dos, né? Tem outros também que são bem pesados. E bom, eu coloquei para rodar em 60 frames, por mais que não tinha atingido 60 frames em momento nenhum, e eu coloquei tudo na resolução média, tá? Coloquei tudo no médio, por quê? Se eu colocasse no alto ali, eu tenho certeza não ia rodar acima de 30 frames, ia ficar só caindo abaixo de 30 frames e isso já não te possibilita uma jogatina muito agradável. Então eu decidi colocar os gráficos todos no médio para rodar o melhor possível, tá? Eu também não queria os gráficos no baixo, mesmo ganhando mais frames, mas eu não queria ter uma qualidade visual ruim. Genshin Impact, contudo, no médio, rodou ali por volta de 30 frames a 45 frames, variava bastante, tá? Eu não joguei por muito tempo também, se eu tivesse jogado por mais tempo, provavelmente esses FPS iriam cair mais, justamente por causa do superaquecimento que começou a esquentar bastante o celular. Não chegou ao ponto de incomodar minha mão, mas já dava para perceber que principalmente na área ali da câmera, o celular começou a ficar bem quente e também nos gráficos ali estava mostrando que o celular estava em 40 graus, 40 e poucos graus e estava esquentando muito rápido, né? Eu peguei esse celular e ele estava frio e quando eu comecei os jogos ele esquentou assim muito rápido. Roda Genshin Impact? Olha, roda da melhor forma possível? Não, com certeza tem outros celulares na mesma faixa de preço como o Poco X6 que vai rodar Genshin Impact muito, mas muito melhor do que o A54. Mas se você quer jogar no gráfico no mínimo ou até mesmo no médio, você vai conseguir jogar. Mas ainda assim não é o ideal, porque toda hora os frames caem bastante, varia bastante de 30 a 45 frames.
e você não vai conseguir rodar em 60 frames de jeito nenhum. E o quarto jogo que a gente testou, esse com certeza, se você só joga esse jogo, tipo eu, que é o Wild Rift. Wild Rift é um jogo super leve, cara, eu coloquei tudo no alto, beleza? Poderia colocar no super alta? Poderia colocar no super alta, mas eu fiquei com receio de pôr e abaixar dos 60 frames. Então eu decidi colocar os gráficos tudo no alto, tudo no alto, exceto os efeitos que eu coloquei no médio, e eu deixei em 60 frames. Cara, assim, 60 frames cravado, tá? De vez em quando cai ali pra 58, 57, mas 99% do tempo ficou em 60 frames cravado. Isso é muito bom. Para um MOBA, cara, pro Wild Rift, essa resolução e esses frames já tá excelente, tá? Você não precisa de mais do que isso. Então, assim, rodou o Wild Rift tranquilo, sem estresse nenhum, tranquilo, roda de boa. Você não precisa de um celular mais potente que esse se você quer jogar Wild Rift. Mas qual que é a conclusão desse vídeo? Qual é a minha opinião em relação ao A54 para jogar? Bom, eu continuo com uma opinião que eu sempre tive, na verdade. Ele não é um celular para jogos. Porém, ele vai aguentar alguns jogos muito bem. Esse celular, o A54, você encontra na mesma faixa de preço do Poco X6, por exemplo, certo? Eles estão equivalentes ali na mesma faixa de preço. Se você quer um celular para jogo, cara, não compra o A54. O Poco X6 vai ser um celular muito, mas muito melhor, infinitamente melhor do que o A54. Tanto em desempenho quanto em tela, tá? A tela do Poco X6 consegue ser superior ao A54, que já é muito boa também. Então, para jogo, especificamente para jogo, o A54 não é a melhor opção. No mais é isso, essa é a minha opinião em relação ao Galaxy A54. Se você tem uma opinião diferente em relação a esse celular, é só deixar aí nos comentários que eu respondo todos os comentários, pelo menos eu tento responder todos os comentários. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo.